Na aula de hoje você vai aprender a usar could, should e would de uma vez por todas. Esse aqui é o Inglês da Vida Real, a aula 65. Eu sou o Vini Narciso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também clica no sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair uma nova aula. Could, should e would são verbos modais que mudam o significado do verbo principal da frase. Eles servem para expressar possibilidades, sugestões, hipóteses e até mesmo para falar de passado. Em alguns casos, a gente se confunde porque, por exemplo, could e would podem ser usados de maneira parecida, dependendo do contexto. Então, é normal que você sinta ali, alguns momentos na sua jornada do inglês, você fala, cara, eu acho que tudo a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, você não se sente, você não está confiante em usar, acha que está usando errado, né? Que está cometendo algum tipo de erro e está tudo bem. A gente vai esclarecer tudo agora. Então, vamos começar aqui com could. Nós vamos falar de 3 frentes. Ele pode ser o passado de can, já vai entender o que é isso, para falar de possibilidades e também fazer pedidos educados. Não coloquei aqui formal, porque não é formal. A gente tem uma outra forma de usar para fazer pedidos mais formais, que não é o could, e vocês já vão entender a diferença e vai clarear muita coisa que eu tenho certeza que vocês têm dúvida, tá? Então vamos começar aqui, ó. Passado de can. When I was a kid, I could swim very well. Quando eu era criança, eu conseguia nadar muito bem. Então, uma coisa que você fazia, eu conseguia nadar. No caso, para falar de conseguir no passado ou poder, tá? Então, eu poderia fazer tal coisa ou eu conseguia nadar, como é o exemplo aqui. Você pode usar o could. Então, qual é o passado de can? Muita gente acha que é o did mais o can, né? Que did é o auxiliar para transformar as coisas no passado, e aí o conseguir vira conseguia ou consegui no passado. Isso aqui, pessoal, não existe, tá? Did mais can, e também para falar de futuro, will mais can não existe, tá? Não vou entrar no mérito do futuro, que não é o foco aqui, mas o passado de can não é o did, é could. Tá? Então, eu conseguia nadar? I could swim. Também para falar de possibilidade, it could rain later. Pode chover mais tarde. So take an umbrella. Então, leva o guarda-chuva. Esse pode, né, você está esperando ali que aconteça, tem a possibilidade de acontecer. It could rain. She could be at home, but I'm not sure. Ela pode estar em casa, mas eu não tenho certeza. Esse exemplo primeiro aqui da chuva, a gente está falando de uma coisa no futuro, né? Mais tarde pode chover, tem a possibilidade de acontecer. Esse dela está acontecendo agora, é presente, né? Então aqui, she could be at home, ela pode estar em casa agora, but I'm not sure. Então, não tenho certeza, né? Por isso que eu não usei o ela está em casa, e sim, ela pode estar, could be. Pedidos educados. Vamos lá, vamos entender a diferença entre um pedido educado e um pedido menos educado? Os dois são educados, mas um é mais, o outro é um pouco menos. E não é mal educado, mas é menos educado. Could e can, tá? O could é mais educado, o can é menos. Could you help me with this? Você poderia me ajudar com isso? Então, esse poderia é o could. Um pouco mais polido do que você falar, você pode me ajudar? Pode me ajudar com isso? Não é o que eu falei, né? Não é mal educado. Viu? Você pode me ajudar com isso aqui? Tranquilo, é de boa. É de boa. O could é um pouquinho mais educado. Tá? Se você fala, can you help me with this? Você está falando, você pode me ajudar? Can you help me? Pode, você pode. Could you help me? Você poderia. É um pouquinho, viu? Você poderia me ajudar com isso? Poderia me ajudar aqui? Could you help me? Resumindo, could. Poder no passado. Então, eu podia fazer tal coisa, quando você está falando de uma situação passada. Possibilidade, ela pode estar em casa. She could. E pedidos educados. Could you help me? Você poderia me ajudar? O should, nós vamos falar sobre conselho ou recomendação. Então já pensa aqui, ó, quando você quer dar um conselho, quer recomendar uma coisa, should.
Expectativa, você está esperando que uma coisa aconteça. E uma obrigação leve. Por que é leve? Porque ela é diferente do must, que é uma obrigação pesada. Já vamos entender nos exemplos o que isso quer dizer, tá? Conselho ou sugestão: you should drink more water. Clássico, né? Você deveria tomar mais água. Cara, você deveria. You should. Então, esse deveria mesmo, né, que é o clássico exemplo do conselho, de uma sugestão ali quando você vai dar um pitaco. You should fazer tal coisa. Você deveria drink more water. You should drink more water. Esse outro exemplo é muito comum, porque quando você fala de, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, think. Eu acho, I think, he should see a doctor, que ele deveria ver um médico. Tá acontecendo um negócio aí, eu acho que ele deveria ver um médico, hein? I think he should see a doctor. Essa construção, I think tal coisa, é muito comum, porque você fala, eu acho que ele deveria, eu acho que ela deveria, eu acho que eles deveriam fazer isso e aquilo outro. I think he should see a doctor. Expectativa, he should be here by now. Puta, ele já deveria estar aqui, hein? Quer dizer, você está esperando, ele já deveria estar aqui. He should be here by now. Então, esse é um deveria no sentido de, eu já estava esperando ele aqui. He should be here by now. The package should arrive tomorrow. O pacote deveria chegar amanhã. Eu tenho a expectativa de que chegue amanhã. The package should arrive tomorrow. Obrigação leve. Por que é leve, You should apologize to her. Você deveria pedir desculpas para ela. Esse deveria, cara, assim, é quase que uma recomendação também, né? Uma sugestão, só que tem um peso maior. Já é mais para obrigação, You should apologize to her. Cara, você precisa pedir desculpas para ela. Mas ele não tem um peso como o must. Porque o must, se você fala assim, you must go, você deve ir. Você deve ou deveria. A tradução aqui, tanto falando you must go, you should go. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos usar o mesmo exemplo. You must apologize to her. Você precisa se desculpar. Vai pedir desculpa, se desculpar com ela. É que eu até troquei, né? Se desculpar com ela, pedir desculpas para ela. Mesma coisa, né? You must. Esse must, pessoal, ele carrega... Aqui nem tá no vídeo, né? Mas é um bônus para vocês. O must são coisas que você tem obrigação de fazer. Não tem opção de não fazer. Por isso que eu até coloquei aqui, O must, ele é mandatório, cara. Must é mandatório, tá? Você tem que fazer isso. Se alguém falar, you must, cara... É um negócio que você tem que fazer. Tá na lei, tá, sabe? Se não é uma coisa legal, não tá na lei, é uma norma social, sabe? De uma coisa que é inaceitável se você não fizer. Então é mandatório que você cumpra aquela sugestão. Por isso que ele não é uma sugestão, né? O should é parecido, só que ele é mais amigável. Ele não tem um peso de um negócio assim, você tem obrigação de fazer. Não. É bom que você faça. You should apologize to her. Você, para ficar tudo bem, você deveria pedir desculpas para ela, mas ainda fica no campo do conselho ali, só que partindo para uma obrigação leve. Por isso que eu coloquei que é uma obrigação leve, tá? Resumindo, should, conselho ou recomendação, you should drink more water, você deveria tomar mais água. Expectativa, esse pacote deve chegar amanhã. Então, deve estar aqui amanhã, estou esperando que esteja amanhã. E obrigação leve, que a gente acabou de falar. Você deveria pedir desculpas para ela. You should apologize to her. Agora vamos aqui para o nosso amigo would, tá? Tem 4 situações. Futuro no passado. Meio confuso, mas você já vai entender. O exemplo é bem simples. Situações condicionais, hipóteses, tá? Pedidos formais, esse aqui é formal, eu não coloquei que é mais educado, isso aqui é formal mesmo, e hábitos no passado, tá? Parecido com used to, para quem não conhece, vocês já vão conhecer e aprender. Então vamos lá, um de cada vez. He said, esse futuro no passado, né? Futuro no passado, que negócio é esse? He said he would call me later.
Ele disse... Então, assim, eu tô falando de uma coisa que ele faria, que no caso ligaria, né? Would call é o ligaria. E por que é o futuro no passado? Porque, assim, lá atrás, ele falou que ia fazer isso na frente, né? Ele falou, ó, ele disse, passado, que ele me ligaria. Então, a ligação aconteceria no futuro. Por isso que é o ligaria, né? Então, só que eu estou falando sobre isso, porque já passou a situação. Então, quando você quer falar de uma situação que já passou, mas que teria um futuro, você mistura o passado com o futuro. Ele disse, he said, he would call me later, que ele me ligaria mais tarde. Pegou? Hipóteses. If I had more money, se eu tivesse, então você vai ver muito aqui o if, se, né, hipótese, uma condição, I would travel the world, eu viajaria pelo mundo. Would travel, viajaria, tá? Então, a mesma coisa, would modifica o travel, viajar, would, viajaria, would travel, né, viajaria. If I had more money, I would travel the world. I would help you if I could. Eu ajudaria você se pudesse. Então, a condição não precisa vir necessariamente no começo da frase, ela pode vir no final. Né? Eu faria isso se eu pudesse, se eu tivesse condição. E aqui você vê que tem o could, né? Eu usei o could. Ou seja, eu ajudaria você, eu faria isso se eu pudesse. No passado, né? Se eu pudesse, eu não posso. Então tem a condição e tem o pudesse aqui, tá? Que é o could, nesse caso, né? Could aqui é o pudesse. Por isso que às vezes eles se confundem. Would, should, could, né? Aqui é um exemplo. Então, I would help you if I could. Eu ajudaria você se pudesse. Pedidos formais, né? Por que aqui é formal? Porque é mais formal que o could. A gente viu que could é uma forma mais formal do que o can, né? O can é o você pode me ajudar? Can. Poderia me ajudar? Could you help me? Agora, would you like some coffee? Você gostaria de um café? Olha a formalidade aqui, ó. Would you like some coffee? Você gostaria, né? Mesma lógica, ó, would mais like se transforma em gostaria e aqui já traz a formalidade por si só, né? Would you like some coffee? Então, o would mais o like, quando você está fazendo um pedido, uma pergunta, oferecendo algo, pedindo uma coisa, é formal. Ele é uma forma formal. Ele não é só mais educada. Ele é mais formal mesmo, tá? A diferença aqui, ó, até coloquei o exemplo do could. Se você fosse pedir a mesma coisa, essencialmente, de um jeito diferente... could I get you some coffee? Eu poderia pegar um café para você? Could I get you some coffee? Mesma coisa, né? Você gostaria de um café? Eu poderia pegar um café para você? A comunicação é a mesma. O significado o objetivo é o mesmo. Quero trazer um café para você. O could, poderia pegar um café para você. Por isso que às vezes confunde, né? Você vê o could é o poderia, porque ele por si só ele já é poder no passado. Aqui no caso, num pedido formal ou mais amigável, né? E aqui, o would, ele transforma o verbo. Então, ele would mais like, que é gostar, se transforma em gostaria, né? E a diferença aqui para o can, fazendo a escala do mais formal para o menos formal, é o can I get you some coffee? Posso pegar um café para você? Então, esse aqui, né, é mais entre amigos. Can I get you some coffee? Posso pegar um café? Esse aqui no restaurante mais médio ali, que não é tão formal. Could I get you some coffee? Posso, né, eu poderia pegar um café para você? E aqui um restaurante, sei lá, acho que eu nunca fui no restaurante assim, Michelin, não sei. Would you like some coffee? Né? Eles até têm uma outra forma de falar isso, né, que eles usam. Outra dica bônus, tá? Do you care? Do you care for more coffee? Só que eu aprendi com um amigo meu que fez turismo e aí trabalhou em hotel chique mesmo, e eles usam isso aqui também, tá? Do you care for more coffee? Do you care, cara, significa você se importa? Você se incomodaria? É como se você estivesse falando, você se importaria se eu trouxesse mais café? É um jeito é uma coisa mais antiga mesmo, tá? Então é o formalzão para pedidos
né, formais. Você tá na classe dos formais, esse aqui meio que tá no topo ali. É o dono de tudo. Would you like some coffee? É bastante formal também, tá? Então, esse aqui é só uma dica bônus para vocês. É outra construção de frase, é uma expressão, né? Do you care for more coffee? Mas voltando aqui para o would, could e can, essa é a diferença, tá? Então, would, formal, could, menos formal, eu diria que é mais educado, e o can, mais ali do dia a dia ali com seus amigos. Can I get you some coffee? Aqui no outro exemplo, would you mind helping me? Você se importaria de me ajudar? Mind é se incomodar, se importar, juntou com would, importaria. Você se importaria? Você se incomodaria em me ajudar? Would you mind helping me? E aqui deixei a diferença da pergunta, né? Do you mind? Would you mind? Do you mind? Você se importa? Você se importa em me ajudar? Do you mind helping me? Você se importa em me ajudar? Would you mind helping me? Você se importaria? Então, você vê, é muito próximo, só que aqui você está perguntando no presente mesmo. Do you mind? Você se importa em fazer isso? Would you mind? Você se importaria, né? O tempo verbal nem é o caso aqui, porque você está pedindo no presente. Mas o would you mind, ele dá aquela polida e fica uma coisa muito mais formal. E aqui, por último, hábitos no passado. Used to, eu coloquei o used to, porque o uso dele é costumava. Eu costumava fazer tal coisa. Eu costumava ir lá em tal lugar. Então, é um jeito de falar sobre hábitos no passado. Você usa o used to e depois o verbo. I used to go to the club every day. Então, I used to, eu costumava. O used to é uma coisa que você costumava. Go, ir. Então, você joga o used to mais o verbo, eu costumava fazer, eu costumava ir, eu costumava ler, eu costumava jogar, eu costumava conversar, trabalhar, seja o que for. I used to go, eu costumava ir ao clube todos os dias, tá? Essa é uma forma de falar sobre hábitos no passado. Porque eu coloquei aqui porque muita gente pergunta, né? Mas não dá para usar used to? Dá para usar, tá? É muito comum que eles usem também o would, tá? Então, quando você tem o contexto de passado, o que é o contexto do passado? Vou colocar aqui, ó. When I was a child, quando eu era criança. Então, tá aqui, ó. Aqui já tá o contexto. Quando eu era criança, aí eu já vou entrar num assunto e colocar uma informação sobre uma coisa que eu fazia. Eu fazia, eu ia, eu lia, eu brincava, eu jogava, eu conversava, eu pulava, eu comia. Tem verbo que vai ser o fazia, tem verbo que vai ser o ava, né? Cantava, jogava, pulava ou comia. Enfim, vocês entenderam o ponto, né? Quando eu era criança, my grandfather, meu avô, would tell me stories every night. Me contava histórias todas as noites. No contexto de passado, o would modifica o verbo para o passado. Então, ele faz isso. Quando você fala de uma hipótese, ele trabalha com hipótese. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Aí o would transforma, né? Ele se adapta ao contexto e vira o faria, jogaria, iria, viajaria, beleza? Quando ele está no contexto de passado, ele é um camaleão, ele se adapta àquele contexto. Então, quando você fala, quando eu era criança, meu avô me contava. Até porque não faz sentido, meu avô me contaria. Quando eu era criança, meu avô me contaria história. Não. Contexto é contexto, tá? Então, when I was a child, my grandfather would tell me stories every night. Would, mais o tell é de contar. Então, o tell no passado é o quê? Contava. Would tell me stories, me contava histórias every night, todas as noites. Em outras palavras, se você tem um contexto de passado claro na frase, ou se está implícito na conversa, né? Não precisa estar necessariamente na frase, né, pessoal? Sempre lembrando que os exemplos aqui, eles estão claros e diretos porque são exemplos.
São frases tiradas como exemplo. Em uma conversa, uma situação da vida real, o contexto ele já está na conversa. O contexto ele pode ter se iniciado há 30 minutos atrás. Nós estamos falando sobre a infância. Já ficou para trás. Então, se você pega o would mais o verbo, ele transforma aquele verbo no passado. Fazia, principalmente hábitos, né? Então, fazia, eu jogava, eu brincava, eu pulava, eu comia, eu ia, eu brigava, seja lá o que for. No passado, would mais o verbo, ele vai também para o passado. Resumo do would é futuro no passado, né? Então, aquela história, ele disse que faria. Então, eu estou falando do passado, né? Uma coisa que ele ia fazer no futuro, mas que toda a situação já ficou para trás. Então, ele disse que faria, esse faria, você usa o would, mais o verbo fazer. Hipóteses. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. I would travel. Pedidos formais. Would you like? É o clássico, né? Você gostaria? Então, você quer oferecer alguma coisa, né? Would you like? E para falar de hábitos no passado. Esse jogava, brincava. Então, sempre que tiver o contexto, fica claro que tem ali, você está falando de passado, usou o would, mais o verbo, esse verbo é jogado no passado, falando de hábitos em geral. E para encerrar essa aula, vamos fazer um resumão rápido dos principais usos. Não tem tudo aqui que a gente falou, porque senão ficaria um negócio gigante, mas vamos fazer um resumo aqui dos principais, tá? Could, poderia. I could swim when I was a kid. Eu podia nadar, eu conseguia nadar quando eu era criança. Should, deveria. Conselho, you should sleep more. Você deveria dormir mais. Would, hipótese, uma coisa que você faria. I would go with you if I had money. Eu iria com você se eu tivesse dinheiro. Então é isso, pessoal. Se você quer aprender inglês em 2025, clica aqui no link na descrição para aprender o inglês da vida real. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho, assim o YouTube te avisa sempre que sair uma nova aula. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.